Expectativa para o Copom, Alan Gani aqui nos estúdios. Alan, boa semana para você. O que deve pesar mais nessa decisão da semana? A gente já falou muito aqui também que o Banco Central não reduz tão drasticamente a taxa, porque lá na frente pode de novo ter que voltar a elevar a Selic. Mas a gente tem alguns indicadores de inflação que mostram o quê? Exatamente. Bom dia, Tiago. Bom dia a toda a nossa audiência. Os indicadores de inflação, eles têm vindo dentro do esperado, nenhuma grande preocupação. Então, isso não deve alterar a decisão do Copom, que praticamente já contratou uma queda de 0,50 pontos percentuais. Na última ata do Copom, eles sinalizaram com esta queda. Além disso, as projeções de inflação, elas estão mais bem comportadas. Então, o Banco Central, ele não olha só a inflação corrente, mas ele olha também as expectativas, e essas expectativas são captadas pelas projeções, principalmente do Focus, né, lá do Banco Central. E essas projeções de inflação, elas estão mais estáveis, até reduzindo. Então, tudo indica, Tiago, que será, lógico, uma queda de 0,50 pontos percentuais. Por que não pode dar uma queda ainda maior, né? 0,75 pontos percentuais? Veja, porque tem alguns fatores de risco. Um deles, o petróleo está subindo no mercado internacional. E a gente sabe que o petróleo acaba impactando bastante a inflação. A inflação tem sido mais resiliente no mundo desenvolvido, então o Banco Central, é claro que tem essa preocupação que de alguma maneira isso contamine aqui no Brasil também. Pois é, então temos ainda alguns fatores de risco, a gente conversa também sobre esse assunto com os nossos comentaristas. Amanda Klein, fatores de risco que podem pesar de que maneira nessa reunião do Copom? A reunião começa amanhã, o anúncio na quarta-feira, como sempre. Eu acho que o primeiro ponto, Tiago, é um pouco o que o Alan falou. O Banco Central, ele acertou na comunicação. Antes ele emitia, logo depois da decisão, um comunicado num certo sentido, e uma semana depois vinha a ata do Copom, que normalmente amenizava a decisão da semana anterior. Dessa vez não. Eles acertaram no comunicado, disseram que são esperados para as próximas reuniões passos da mesma magnitude. O que todo o mercado entendeu, aliás, estava muito claro, como mais cortes de 0,5 ponto percentual até o final do ano. Chegou-se a aventar em um determinado momento, esse corte poderia ser ainda maior, de 0,75, mas logo isso foi deixado de lado. Portanto, 11,75 até o final do ano, e o grande questionamento fica para o ano que vem. Eu recebi agora de manhã, faz poucos minutos, o relatório de um grande banco, justamente falando sobre a decisão. Então, isso está totalmente precificado no mercado, todo mundo espera corte de 0,5 ponto percentual. Quais são os riscos apontados por esse grande banco para os próximos encontros, ou seja, para continuar essa redução gradativa da taxa de juros? São as novas incertezas fiscais, a gente já conversou aqui no Jornal da Manhã sobre a capacidade do governo de entregar a meta de déficit zero no ano que vem, em 2024. 2, as projeções futuras de inflação para 2024 e 2025. Aí você tem a desvalorização, a alta do real, né, a desvalorização e em relação ao dólar, a valorização em relação ao dólar, a alta das commodities e também novos outros fatores, só um minutinho, alta das commodities e algo que eles chamam, enfim, que é mais complicado de ato do produto, nem vamos entrar nisso. E tem a arrecadação ainda da Receita Federal, que deve apresentar uma nova queda, deve ser anunciada essa semana também, de 4%, que complica aquela parte da arrecadação do governo federal, que se começar a reduzir muito, complica a vida do ministro Haddad de atingir o déficit zero no ano que vem. Então, são todos, e aí a gente tem que prestar atenção no comunicado do Copom, o que eles vão trazer nesse novo comunicado, que tem ficado mais claro. Agora, Mota, meta de déficit zero no orçamento do ano que vem, como bem lembrou a Amanda, Selic prevista em 11,75% agora para 2023, e como o Gani trouxe para a gente, há uma meta de 1 dígito de taxa básica de juros para 2024. Quais são suas expectativas em relação a essas previsões? Seu áudio está fechado, Mota? Dá uma olhadinha, por gentileza. Desculpe. Agora sim. Eu gostaria de viver nesse país aí que você acabou de descrever, Lívia, mas, infelizmente, o que a gente vê são medidas tomadas pelo governo que estão indo na direção contrária a esse cenário. A gente está vendo aumento de impostos, acabou de voltar o imposto sindical,
o fim do teto de gastos, o aumento do número de ministérios, a gente fica até confuso quantos ministérios existem, um recorde de viagens ao exterior, uma reforma tributária que vai onerar pesadamente justamente o setor que mais tem empregos formais no Brasil, que é o setor de serviços. Um ativismo judicial desenfreado, o Uber condenado a pagar R$1 bilhão em multa, e condenado a contratar todos os seus motoristas pelo CLT. Mesmo assim, ainda existe no governo essa obsessão com a redução de juros. É sempre bom lembrar, os juros altos controlam a inflação. A inflação é o pior imposto